irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa mandar novos vídeos da Escola Dominical. Queridos, nos dá uma força aí com seu joinha, com seu compartilhamento e digite aí a sua opinião sobre os nossos estudos da Escola Dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, antes de nós entrarmos na lição, eu quero falar para os irmãos, vou mostrar aí no rodapé, a nova lição do quarto trimestre de 2021, que nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então nós vamos dar, a partir do mês de outubro, o comentarista do quarto trimestre é o pastor Elienay Cabral. Então, amados irmãos, será uma bênção e convido a todos vocês a participar da Escola Dominical. Todos os domingos nós estudamos para aprender mais e mais a palavra de Deus. Então você é o nosso convidado, todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Amém? Queridos, agora nós vamos entrar na lição do terceiro trimestre, no qual nós estamos estudando no decorrer desse mês. Nós estamos falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então nós estamos estudando os reis e profetas. Hoje, queridos, vamos estudar a lição 11, a continuação da parte 2, amém? A qual nós não concluímos. Então você que tem a revista da Escola Dominical, abre a sua revista aí na lição 11, amém? Que nós estamos falando sobre o seguinte tema: o reinado de Ezequias. Então, nós vamos... a parte 2 que nós vamos falar, amém? Você que tem a revista da Escola Dominical, nós vamos falar hoje sobre Senaqueribe invade Judá. O segundo parágrafo aí. A convocação do rei Ezequiel ao povo para a santidade e adoração a Deus, em amplas reformas espirituais, ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses. Rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que era o rei do sul, o rei Ezequias. Ele foi levantado ali em Jerusalém e fez a convocação tanto do reino do norte como do reino do sul para se voltar para o único Deus verdadeiro. E nós vemos, amados irmãos, que ele quebrou todas as estátuas que estavam ali, tanto em Israel como em Jerusalém, e fez a reforma do templo para adoração ao Deus único e verdadeiro. Então aqui fala que Deus usa os seus líderes. Então Deus usou o rei Ezequias e ele fez o que era bom para os olhos do nosso Deus. E nós vemos, amados irmãos, que no reino do norte houve 19 reis ímpios. Nenhum deles foi justo, não foi fiel a Deus. E no reino do sul nós vemos vários reis, como o rei Ezequias, o rei Joás também, mas ele começou no início seu reinado bem, no final ele terminou mal. E aqui nós vemos, amados irmãos, que Ezequias ele fez tudo para agradar a Deus. E aqui fala que ele rompeu a idolatria. Então, amados irmãos, o que é a idolatria? É você colocar Deus em segundo plano, abandonar a fé, apostatar da fé. E nós vemos, amados irmãos, que isso é idolatria. Idolatria também é você deixar de ir na igreja para assistir um futebol. A televisão não é idolatria, mas o que está dentro dela, que você está assistindo, você está idolatrando. Então, amados irmãos, nós vemos que a idolatria também é o dinheiro. O dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é pecado? Não, mas você
acumular riquezas aqui na terra e abandonar a Deus e querendo ficar rico, está idolatrando. Nós vemos, queridos irmãos, que o dinheiro, ele não traz felicidade para o homem. O que traz felicidade para o homem é a salvação eterna. Aqui a Bíblia fala, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amados irmãos, o homem pode ganhar tudo aqui na terra, mas a sua alma vai perder. Então, nós vemos, amados, que nós precisamos preocupar principalmente com a nossa salvação. Nós vemos, amados irmãos, que Deus tinha um plano para Israel e para Judá. Nós vemos que antigamente era unido as duas tribos, mas através do pecado, da idolatria, da imoralidade, da política que infiltrava Israel, e Deus, ele dividiu os dois reinos e levou o povo ao cativeiro, tanto Judá como Israel. Mas nós vemos que Israel, ele continuou no cativeiro, mas Judá foi liberto do cativeiro. E nós vemos, amados irmãos, mas Deus, ele tinha um grande propósito. Nós vemos que Deus, ele amava tanto Israel como Judá. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus usou os reis, tanto do sul, para adoração ao Deus, mas nós vemos que os reis do norte, eles desobedeceram a Deus. Nenhum deles foram fiéis a Deus, mas nós vemos que os reis do sul foi fiel a Deus. Vamos continuar aqui, amados. Nós vamos aqui para o terceiro parágrafo, que fala o seguinte: durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas jejuras foram pronunciadas em hebraico. Olha para você ver. Foram pronunciadas em hebraico. Nós vemos, amados irmãos, que o rei Senaqueribe, todo mundo queria invadir Jerusalém. E nós vemos que o rei Ezequias convocou o povo de Judá e o povo de Israel para orar ao Senhor. E falou com o profeta Isaías, e Deus deu a orientação ao rei. E aqui fala, irmãos, o temor do rei Ezequias, as ameaças dos assírios pasmaram Ezequias, e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. O que levou ao rei a consultar o profeta Isaías? A palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência, de problema e enfrentamento. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, amados irmãos, nós vemos que o temor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequias tinha um temor a Deus, a obediência a Deus. E ele consultou o profeta Isaías. E nós vemos, amados irmãos, que o rei convocou o povo para clamar ao Deus verdadeiro. E nós vemos, amados irmãos, que Deus livrou o povo de Judá das mãos dos assírios. O terceiro ponto fala: a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias, para incentivar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a reedição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Está vendo, irmãos? Nós vemos que o rei da Síria, que era o rei Senaqueribe, ameaçou a todo momento o rei de Judá, que era o rei Ezequias, e levaram aquelas cartas de ameaças para levar o povo de Judá cativo. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequias, ele orou junto com a nação para livrar ele do mal. E aqui continuando, nessa oração Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Então,
Nós vemos, amados irmãos, que Deus ele é soberano, Deus é tudo em nossa vida. Nós vemos, amados irmãos, que o homem não é nada, o homem é pó e cinza, mas Deus ele é tudo, ele que é o dono do universo. E nós vemos, amados irmãos, que, aqui continuando, e apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que livrasse daquele ímpio. Então ele pediu a Deus o livramento das mãos dos assírios, porque os assírios queriam matar todos ali de Jerusalém. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. Então, nós vemos que Ezequias estava preocupado porque o povo da Síria queria matar o povo de Jerusalém e ele estava preocupado. Então, o profeta Isaías confortou o rei para confiar no Senhor, porque o Senhor ia pelejar por ele e pela nação. E aqui fala, o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei do atrevimento do Senaqueribe. E aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. O anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou um só. 185 mil assírios. Olha para você ver, irmãos. Ele não teve arma nenhuma para matar aqueles soldados. Deus enviou o anjo para matar os soldados que iam matar o povo de Jerusalém. E deu o livramento para o povo de Jerusalém. Então, Deus enviou o anjo para matar 185 mil assírios, a qual ia invadir Jerusalém. E nós vemos que todos eles foram mortos. E aqui fala, o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico, foi necessitado pelos seus próprios filhos. Olha que tragédia, né? Ele fez mal aos olhos de Deus, o rei Senaqueribe, ameaçando tanto Israel como Judá. E nós vemos, amados irmãos, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, o pecado da consequência. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, amados irmãos, não devemos afrontar a Deus. E nós vemos aqui que fala, aquele que afrontar o Senhor, Deus é severamente castigado. Então, isso que aconteceu com o rei Senaqueribe, ele afrontou a Deus e ele foi morto. A conclusão fala o seguinte, a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar de Todo-Poderoso e ficar impune. O reino de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve sinceros coração, que confiam nele, e mesmo diante do medo e da insegurança. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senaqueribe, ele brincou com Deus, e houve o preço da sua morte. E nós vemos que o rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele levantou um clamor pela nação. E nós vemos, amados irmãos, que ele lutou com as suas armas espirituais. Então, amados irmãos, no momento da luta, nós devemos também lutar com nossas armas espirituais. Não armas carnais, mas as armas espirituais. A palavra de Deus, a oração, o jejum. Então, amados irmãos, nós devemos vencer através da oração. O que é oração? É um diálogo com Deus. Então, nós vemos que Ezequias teve um diálogo com Deus, uma comunicação com Deus. Amém, queridos? Então, espero que os irmãos gostem. Então, deixe aí seu joinha de apoio. Amém? E espalhe a palavra de Deus para outras pessoas também assistir, aprender a palavra de Deus. E também tem estudo da Escola Dominical aos domingos nas igrejas Assembleia de Deus, de 8 às 10. Vai lá para você aprender mais e mais a palavra de Deus, aprendendo no YouTube e também na casa do Senhor. Amém? Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra. Ó Pai, que cada um possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai. Que essa palavra possa penetrar em cada coração, Pai. Abençoa os Teus servos, as Tuas servas, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai, sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, mas a Tua palavra diz, Pai, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, Pai, mas é contra os principados e potestades do ar, Senhor. Como nós aprendemos nesta manhã, Pai, que o rei Senaqueribe queria invadir ali a cidade, Pai, da nação de Jerusalém, Pai. E o rei Ezequias, aleluias, convocou a nação para orar ao Senhor e livrar ele, tanto ele como o povo de Judá, Pai. O Senhor livrou. E o Senhor enviou o anjo, Pai, para matar aqueles soldados, Pai, que ia matar ali Jerusalém, Pai. O Senhor livrou, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, Pai, livra a nossa nação, Pai. Abençoa o nosso presidente Bolsonaro, meu Deus. Ó Pai, dá sabedoria aos teus servos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.